Pronto. Já iniciei a nossa gravação da nossa palestra de hoje, né? Que está contando aqui com a presença do engenheiro Douglas Nunes, da empresa Shimadzu. É um grande prazer contar contigo aqui presente. Douglas, muito obrigado mesmo pela atenção. Tá? Obrigado. Essa está sendo a parte legal dessas aulas online, né, cara? E são coisas que a gente vai aprender. A gente começa a aprender certas coisas com a tecnologia que é interessante, né? Sim, claro. Antigamente, para a gente poder contar com a palestra de uma empresa na nossa instituição, nós que não ficamos tão próximos assim de São Paulo, né? Sim. O palestrante tinha dificuldade de locomoção e agora a gente consegue contar com a sua presença, você aí da tua residência, os nossos alunos aí também assistindo da casa deles. O Douglas, então, ele é, como eu havia dito, da Shimadzu, que é uma grande parceira nossa lá do Instituto Federal, a gente mantém um excelente relacionamento com eles. Douglas, você quer falar um pouquinho de você antes de começar a falar da palestra? Bom, muito boa noite a todos aí, obrigado aí pela atenção. E deixa eu falar só um pouquinho aí minha linha de conhecimento, minha trajetória, um pouquinho aí. Minha graduação, sou engenheiro de materiais e trabalhei na indústria, né? Por 15 anos na indústria aeronáutica, mais um ano na indústria automobilística, na parte de caminhões, né? E também atuei por 4 anos uma empresa de próteses ortopédicas, né? Na linha da saúde. E eu agora atuo como especialista de produto de ensaios mecânicos da Shimadzu do Brasil, tá? Essa é digamos assim, um tanto quanto rápido aí meu currículo, posso dizer assim. E a Shimadzu mantém um belo centro, né, de atendimento aqui em Barueri, sim, né? Sim. Nós temos o Centro de Soluções da Shimadzu, né? Que é um departamento bem grande, um laboratório bem grande, que não só não está todo o portfólio da Shimadzu, lógico, é muito grande, né? Mas grande parte deles, todos os equipamentos, não só na linha de ensaios mecânicos, como também na ensaios químicos, como na parte de cromatografia, de espectro raio-x, e LCMS, GC, enfim, todos os equipamentos também são operantes, né? Não é somente para demonstração, e sim funcionais, né? Eu sou prova disso, eu posso corroborar o que você está falando. Eu já levei amostras lá e você me ajudou bastante com as minhas amostras, eu agradeço imensamente. Sim. E todos os participantes aí também estão convidados a visitar a Shimadzu, né? De repente agora não é o momento, mas mesmo assim a Shimadzu está atendendo lá, desde que sejam agendadas as visitas previamente. Nós tomamos todos os cuidados lá dentro da Shimadzu referente à pandemia, né? A Covid, né? Todos os cuidados estão sendo feitos. Mas de qualquer forma, todos estão convidados aí. Até se o professor Bruno eu conseguir a ida dos alunos também lá para conhecer um pouquinho a Shimadzu, a gente pode estar agendando lá para vocês conhecerem lá. Maravilha, Douglas. Muito obrigado pela atenção. Meu querido, você quer começar a sua apresentação? Quer compartilhar a tela? Sim, vou compartilhar a tela aqui. Como que você prefere, Douglas? Você prefere fazer a apresentação, depois os alunos fazem as perguntas? É indiferente. Se vocês quiserem, que talvez eu não consiga ver as perguntas. Bom, se quiserem interferir também, não tem problema. Eu fico de olho no chat. Isso não tem Isso, problema. exatamente, porque eu estou olhando na tela aqui, né? Sem problema. Ok? Então, eu vou te deixar aí à vontade, pessoal. Se vocês tiverem perguntas no chat, vocês podem colocar a qualquer momento e qualquer coisa eu faço a pergunta aqui para o nosso palestrante, tá bom? Ok. Obrigado, Douglas. Consegue ver a tela perfeitamente aí? Sim, perfeito. Ok, vamos lá. Bom, hoje o assunto de hoje é microdureza, né? Eu vou contar um pouquinho da definição, digamos assim, quanto clássica da definição de dureza, né? Que é a propriedade mecânica que serve de conceito que a resistência do material apresenta ao risco ou à formação de uma marca quando pressionado por um material ou por marcadores padronizados, né? Martens, lá em 1912, a definição dele é bem bacana mesmo. É a resistência que um corpo apresenta ao ser deformado por um corpo menos deformável. Ou seja, né, o
o mais duro deforma o mais mole, pode-se dizer assim, né? Um modo mais rústico da coisa. E os ensaios de dureza são realizados com maior frequência frente aos outros, né? É porque é um ensaio rápido, né? De ser feito, e muitas vezes, né? E os resultados que são obtidos com o ensaio de dureza podem trazer com ele várias outras propriedades juntos, né? E, e também pode ser estimado baseado não só dureza, como limite de resistência à tração, por exemplo, né? Com ensaio de dureza, né? Lógico, existem tabelas para isso, para uma correlação de resistência à tração com a dureza, né? Aqui são os métodos utilizados os métodos de dureza, né? Os métodos de medição. O ensaio MOS, né? Que realmente é o quê? Resistência ao risco, nada mais, nada mesmo que é um material, que é uma caneta, que você faz um risco na superfície do material para poder determinar a dureza. E cada ponta desse material, ele possui uma dureza específica, pode dizer assim, do mais mole, que é o calcita, se não me engano, e vai até o diamante, que é o mais duro, né? A resistência dinâmica, que é a dureza Shore, e o rebote, ou Libs, né? Que nada mais é que um peso que pode ser, é, que é por gravidade, pode ser por gravidade ou por uma mola padrão, né? Que essa força cinética, né? Que é dinâmica, do retorno desse padrão, que determina a dureza. E, por final, a dureza por penetração, que é o mais usado, mais utilizado aí para todos os materiais, né? A dureza Shore, a dureza Rockwell, a dureza Brinell e a dureza Vickers. E aqui, uma definição de microdureza é um termo amplamente usado que se refere ao teste de dureza envolvendo materiais usando pequenas cargas aplicadas. Porque existe também a dureza Vickers, né, que aí é utilizado cargas maiores que um quilo, né? Aí é somente a dureza Vickers, mas no caso da dureza microdureza, são cargas bem leves e é normalmente abaixo de 1 quilo, né? As impressões das indentações sobre a amostra são tão pequenas que faz necessária uma medição por microscópio. Esse método é utilizado um penetrador de diamante com um formato específico, para fazer uma impressão sobre a superfície, né? A carga de teste aplicada pode ser de 1 grama a 1 quilo. E o tempo de permanência, que as normas normalmente especificam, é por volta de 10 a 15 segundos. E isso pode ser alterado dependendo da sua amostra que você vai analisar, né? Mas, conforme norma, se utiliza de 10 a 15 segundos. Ao testar materiais como metais, a microdureza se correlaciona linearmente com a resistência à tração. Ou seja, né, com metais, como a estabilidade é maior, né, que você tem durante o ensaio. Aí você consegue determinar uma linha de correlação à resistência à tração dos materiais. Isso já é tabelado isso em norma também, né? Esse tipo de teste não é apenas aplicado em metais, mas também cerâmicos e compostos, onde testes de indentação de macro dureza não podem ser aplicados. Exatamente, porque em cerâmicos, por exemplo, né, se você, nos outros métodos, por exemplo, Vickers, ou seja, a carga que você aplica sobre a amostra pode danificar. O cerâmico é muito frágil e pode acontecer realmente de danificar a amostra e na microdureza você consegue usar forças bem pequenas e obter também um resultado mais preciso, né? Existe 2 métodos de medição de microdureza, que não é só o Vickers, é o KNUP também, né? NUP, né? Que é como se diz, né? Em que basicamente se difere pelo formato do indentador. Mais para frente nós vamos abordar aí o formato do indentador de cada método desse de microdureza. E o método de medição NUP é mais utilizado para medição de dureza em camadas mais finas, como, por exemplo, tintas e camadas eletrodepositadas. Por exemplo, vamos pensar que em microdureza você pode aplicar também em camadas depositadas de banho de cromo, de níquel, né, para você saber a quantidade de dureza mais específico aí, né? Em materiais frágeis como cerâmicas,
e vidro também, né? Que é utilizado o método Vickers. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Você disse que a microdureza, né, ela está correlacionada linearmente à resistência à tração, é a LRT. Isso. É a mesma proporção do Brinell, por exemplo, para aço HB, LRT é igual a 3,6 HB, mais ou menos isso, se eu não estou enganado. Você sabe se é a mesma É coisa? a mesma correlação. Isso existe norma da STM, que Tá. existe já, é normalizado já isso, né? Sim. Lógico que dentro dos parâmetros que a própria norma determina, né? Porque existe, querendo ou não, existe. Se você alterar algum parâmetro dessa correlação, aí você foge um pouco do método que foi especificado pela, pela STM, no caso, né? Então, quer Tá legal. dizer, ele tem a mesma linearidade do que o método Brinell, né? Se você, eu não tenho de cabeça aqui o número da norma, mas só dar uma pesquisadinha que existe mesmo essa correlação, tá? Dentro de uma norma. Ok? Bom, e aí como que é feito esse ensaio de microdureza, né? É uma força aplicada com o indentador. Esse indentador faz uma impressão na superfície da peça e é medido o quê? As diagonais dessa impressão sobre a superfície da peça. Basicamente, tá? A microdureza é a força sobre a área, né? É a força aplicada sobre a área da impressão. E aqui a diferenciação de um método de outro. No Vickers, você pode notar que é esse formato da impressão, e o Knup, ela é um pouquinho mais alongada, diferenciado por esse formato do indentador. E lá no início, por que a gente disse que um método Knup é mais utilizado para camadas mais finas? É justamente por esse formato. A área que você aplica a impressão é bem menor do que uma impressão da Vickers. E isso também, em alguns materiais, por exemplo, materiais mais com dureza menor, mais maleáveis, é aplicado justamente o método Knup. Por quê? Para poder evitar, como a força, né, na superfície com uma área menor, a força aplicada por área é bem menor do que a Vickers. Então, no caso, por exemplo, onde é utilizado esses materiais? Alguns casos de aplicações, em caso de chumbo, por exemplo, existem algumas aplicações. Na parte de odontologia, também é aplicado o Knup, justamente porque tem uma dureza mais menor e você pretende analisar uma superfície na área da dentina ou na área mais externa da camada do dente, você é utilizada a medição em Knup e não em Vickers por conta realmente dessa a força por área aplicada, né? E também pela a área que você vai utilizar na indentação. Aqui é a fórmula, né? Realmente da, da dureza Vickers, né? E a dureza. Opa, eu cometi um errozinho aqui, na verdade é Knup aqui, né? E esse aqui é uma constante, nada mais a diferença que você tem é sobre a constante e força sobre a área da indentação, né? E a diagonal aqui, no caso da Vickers, é de 1 para 1. Aqui na diagonal da Knup é de 7 para 1, né? Você tem 7, a proporção de 7 para 1 na área, né? E referente a aqui eu estou citando algumas normas, né, que as especificações de normas para você ver a diferenciação que cada método utiliza referente à norma. Por exemplo, a ISO 6507-1 utiliza cargas para microdureza, eles determinam o quê? Que a carga seja de 1 a 200 gramas. Em contrapartida, a STM E384 é de 1 a 1 quilo.
E aqui em dureza CNUP é de 1, a STM E384 é de 1 a 1 kg, e a ISO 4545-1 é de 1 a 2 kg, né? Aí você vê a variação de cada norma pode apresentar referente às cargas. Douglas, Sim? tem uma pergunta aqui do Felipe Claro. Nascimento, que ele queria saber como que chegaram a essas constantes do 1,8544 e 17, agora não me lembro, 14,2, desculpa, do HK, né, do CNUP. É uma relação sobre a determinante, é uma relação com a força sobre a área, né? Aí já são cálculos de integral, aí, derivada, quer dizer, cálculos derivados, para até chegar numa constante dessas aqui, né? Referente ao quê? Ao desenho que você tem do netador, né? No caso, e também sobre a força que vai ser aplicada. É uma derivada que chegou aqui, aí depois só faz alteração o quê? Na força aplicada sobre a área, né? E eu tenho mais uma pergunta. Normalmente, quando a diferença das diagonais, isso eu sei para Vickers, para Knupp eu não sei. Minha pergunta é direcionada para Knupp. Não sei se isso é Sim. válido também. Quando a diferença das diagonais dá acima de 10%, o resultado deve ser descartado no Vickers e você deve fazer em uma outra área. Eu estou falando isso para macro dureza, para dureza, vamos chamar, né? Porque Sim. micro dureza eu não domino tanto assim. Existe essa correlação, primeiro, existe essa correlação também de diferença mais do que 10% na É, é, microdureza Vickers, e existe alguma correlação com relação ao Knupp, já que as diagonais vão ser bem distintas mesmo, né? o que acontece? O que a própria norma diz? O quanto existe uma diferença, no caso aqui, da impressão, certo? Do centro da impressão até o extremo da diagonal. Ou seja, se houver até 5%, se não me engano, de deslocamento desse centro aqui, tanto diferente do sentido, tá? Se você tiver uma diferença de 5%, se não me engano, de cabeça, a norma, você deve ser o quê? Ou desprezado o ensaio, ou mais antes, né, você é feito o quê? Todo dia, antes de você iniciar um processo desse, você tem que fazer uma pré-avaliação da sua impressão. E essa sua impressão, o quê? É o quanto está deslocado esse centro para cada um dos lados, entendeu? Mas, se não me engano, acho que é 5% máximo permitido. O mesmo é aplicado também na CNUP. Isso isso o quê? Se você na Knup, o que acontece? Você vai comparar um lado da impressão com o outro e sempre o lado oposto, né? Você vai fazer esse comparativo na impressão. Indiferente se você está fazendo uma impressão automática, automatizada, ou ela é manual mesmo, tá? Respondida a pergunta? Sim, sim. É que Ok. daí eu deixo no mudo um pouquinho para não te atrapalhar e só faço o sinal de Tranquilo. joinha. Perfeito. Bom, e como que é a representação dessas durezas, né, para a gente escrever como que é feito, né, não muda muito do referente às outras medições de dureza, Brinell, Rockwell, né, o que seja, né. Então, como é feito? É o valor de dureza encontrado, o primeiro número, e subsequente você tem a sigla HV ou HQ, dependendo da HK, dependendo do que você vai utilizar, o tipo de dureza, o método que você vai utilizar. A força que é aplicada em quilograma força, tá? E o tempo de duração da permanência do indicador sobre a amostra. E em muitos casos, não é determinado isso daqui, tá? A grande maioria dos casos, as pessoas normalmente deixam como sem apresentar. Por quê? Se não tiver esse número de tempo de força do teste, subentende-se o quê? Que ele utilizou uma força, um tempo, né, de aplicação da força entre 10 a 15 segundos. E esse é o que é especificado pelas normas, tá?
Normalmente as pessoas omitem esse último número aqui, porque subentende-se que vai ser a força de permanência da força de 10 a 15 segundos. Nesse caso aqui, ele está demonstrado como 13 segundos. Preparação da amostra. A preparação da amostra é um dos fatores, digamos assim, muito importante, um dos mais importantes na, 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 na medição de dureza, microdureza, né? E os corpos de prova, normalmente, grande maioria deles são embutidos, mas nada impede, né, de você fazer diretamente sobre uma peça, uma superfície, né, desde que você tenha a capacidade de medição, após a indentação, você tem a capacidade de medição das diagonais aí da sua amostra. Então, inicialmente, para as amostras que vão ser embutidas, né, qual que é as fases, né? Você tem o embutimento da amostra no polímero, pode ser tanto que um termofixo, um baquelite, outro, senão por um moldado, né? Por um polímero moldável aqui, uma secagem ao ar, né? E logo depois tem o polimento, e depois é feito o quê? O mais importante de tudo aí, dessas fases, né, é o paralelismo entre a superfície. Se sua amostra pode estar o quê? E não tiver paralela, o que pode acontecer, né? Uma diagonal ficar maior que a outra, né? Porque ela vai estar desnivelada. O ideal é quanto mais nivelado a sua amostra, é o mais importante aí. O corpo de prova também deverá estar sem irregularidade de oxidação, né? Alguma partícula que pode ocultar a sua indentação, ou pode ter alguma partícula que pode dar uma medição errada, né? E durante o lixamento também do polimento, o importante também é manter evitar o superaquecimento da amostra, né? Porque se você vai analisar alguma região com alteração de fases, né, mudança de fases, pode alterar também a composição de alguns materiais, né? Tem materiais que são mais suscetíveis ao aquecimento, né? Não só pensando que a gente vai analisar aí também, não só materiais metálicos, tá? Existem também alguns materiais poliméricos e outros materiais até orgânicos do próprio corpo humano, tá? A espessura da amostra também é outro fator importante. A espessura da amostra deve ser pelo menos 1,5 vezes ao comprimento da diagonal da indentação e pelo menos 10 vezes a profundidade da indentação. Então, ou seja, tem uma espessura mínima que deve ser respeitado para a microdureza. Ou seja, se for utilizar em amostras mais finas que isso, né, aí a gente tem que partir para uma outra técnica, né, que aí já é a nanodureza, porque aí você tem forças menores, né, aí e não entra a medição diagonal, e sim realmente uma relação de penetração e o retorno do indentador. Aí já é uma outra técnica que é uma nanodureza, tá? E a profundidade de indentação em teste de dureza NUP, né, é 1/3 do comprimento da diagonal mais longa. E a profundidade de teste da dureza Vickers é 1/7 do comprimento da diagonal. A posição também do teste, que você vai fazer a indentação, também é importante, né? É, a distância entre o centro da indentação para medir a dureza e a distância entre o centro de um recuo da borda, no caso, né? Se você for analisar mais próximo da borda. E aqui é uma tabelinha que eu coloquei aqui, só para entender, ou seja, né, em ligas de aço, níquel, titânio, enfim, materiais com uma dureza mais elevada, tem que se respeitar três vezes, né, o diâmetro ou mais, ou 2 vezes o diâmetro ou mais. E materiais mais leves, né, 6 vezes o diâmetro ou 3 vezes o diâmetro. Aqui é uma esquematização do quê? De como que está a posição desses materiais, né? Aqui materiais mais
mais duros, né? Você tem que manter uma posição, pode manter essa posição máxima permitida. E materiais mais maleáveis, essa distância maior aí, porque vai haver tem que ter vai ter um maior assentamento do material na superfície do indentador, né? Então ele necessita uma maior distância. Oi, Douglas. O Sim, professor Mário quer fazer uma pergunta aqui. claro. Oi, Douglas. Olá. Seria interessante se você pudesse explicar para os colegas, para os alunos, Sim. por que existe uma espessura mínima da amostra para medir a dureza. Exato. A espessura mínima, o que acontece? Se você tem um material, o material pode ocorrer o quê? Quando há a penetração do penetrador na superfície da peça, querendo ou não, você tem um escoamento desse material em todos os sentidos, né? Tanto é que ele segue o formato do indentador, tanto na lateral, esse material tem que se escoar. Se você tem uma superfície que pode ocorrer o quê? Ou o indentador realmente pode transpassar a superfície que você está fazendo o teste, ou ele pode haver uma deformação na superfície oposta do material e pode gerar falso resultado, entendeu? No caso, nesse caso em si, realmente é para quê? Justamente para o quê? Para o material que forma, o material que está abaixo do indentador, pode ser assim, que ele vai suportar toda essa deformação do material, né? E se for uma superfície que vai ficar muito fininha, ele realmente vai escoar todo para baixo da superfície material, pode haver uma deformação ou transpassar realmente o indentador. Acho que deu para entender aí. Inclusive, você pode até acabar caracterizando a mesa. Exato. Né? E não a amostra, né? O Exato. resultado fica com um nível de erro muito alto, né? Exato. Bom, esse aqui é o equipamento, né? É básico aí, digamos assim, lógico, né? Ele pode ter várias caras, várias configurações aí. Eu só tirei essa foto do equipamento que nós possuímos lá na Shimadzu. Até a foto dá para ver mais ou menos como que é o nosso laboratório aqui. Ele é bem grande, tem muito equipamento aqui, tá? E esse aqui, como que ele é configurado, né? Ele tem o microdurômetro, né? O hardware aqui, posso dizer assim, e o computador que faz a parte, administra essa parte do equipamento, né? Que faz as medições automáticas. E nesse caso, esse equipamento, né? Ele não tem o micrômetro. Aqui normalmente é um micrômetro mecânico mesmo, que você faz a movimentação do equipamento, mas aqui nesse caso é um micrômetro motorizado. E aqui é uma foto mais específica do equipamento. Normalmente, o microdurômetro, né, ele tem um layout, muitas vezes você vê um layout meio padrão, e o da Shimadzu é um pouco diferenciado, né, justamente para você ganhar um espaço no fundo aqui dele, e ele tem esse rasgo aqui no final dele aqui, realmente para você conseguir passar amostras como barras, por exemplo, mais longas aí, que você pode estar utilizando essa área também. A torre, Douglas, sim? eu tenho um aluno aqui, o Alexandre Alves, ele queria Sim, fazer uma pergunta para ti, pode ser? claro, por favor. Sim. A minha pergunta é se essa microdureza a gente já percebe a diferença entre fases, né? É muito comum a gente fazer o ataque primeiro para expor Aham. os grãos Uhum. e fazer esse teste em diferentes fases da Sim. microestrutura. Então isso já dá para perceber essa diferença na dureza dessas fases? Eu vou até explicar isso mais para frente. Posso deixar essa pergunta mais para frente? Eu já até falo, Tudo bem, até abordo esse assunto mais para frente. tudo Tudo bem, tudo bem? bem. Mas realmente você consegue, tá? A diferença de fase você consegue medir a dureza em cada fase do seu material. Eu vou até abordar isso lá na frente e pode até conversar mais um pouquinho. Pode ser? Sim, é capaz até de responder, né? Sim, claro, claro. Ok, ok. Vai lá. Obrigado. E, bom, agora eu vou explicar mais ou menos cada parte, né, do microdurômetro, né? Essa aqui é a torre, né?
do microdurômetro, e a torre está o quê? É um sistema onde você vai ser aplicada a carga, né, sobre a superfície do indicador na peça, né? Aqui tem todo o sistema dele de pêndulos, enfim, está tudo aqui na parte do cabeçote superior, as lentes objetivas, os indicadores, se houver caso mais que um, né? E a câmera e a objetiva, que depende do modelo, né? Que é por câmera, né? Ou por uma objetiva. Bom, as lentes objetivas aí, ela vai fazer aumentar o grau de magnitude da área indentada, né? Pode ser com forças menores, aí você precisa ter um aumento maior, ou materiais mais maleáveis vai fazer uma indentação maior, e você não precisa tanta magnitude assim, e as lentes podem variar de 5 a 100 vezes, né? No microdurômetro. E tanto que no passado as empresas compraram microdurômetros, no caso até a Shimadzu vendeu muito equipamento, porque antigamente você era necessário comprar um microscópio e um microdurômetro para fazer para você observar, né, uma superfície do seu material que está polido ali, a sua amostra que está polida, e a Shimadzu vendeu bastante porque ela tinha os dois, né? Lógico, não é a mesma capacidade de um microscópio que normalmente o microscópio é metalográfico, né? Para você fazer essas medições de área, essas coisas, mas pelo menos para você ver uma superfície ali, você consegue ver perfeitamente. E aumenta até em 100 vezes mais aí, né? Então, quer dizer, você consegue ajudar bastante aí, só com o mesmo equipamento. Depende, lógico, da aplicação do cliente, né? E os indentadores, que pode estar na torre, pode ser tanto, não somente o Vickers, né, e o Knupp, mas também algumas vezes você pode até utilizar o Brinell. Só que esse Brinell, a utilização dele é muito limitada por conta da força, né? Então, quer dizer, é só uma força única que você pode fazer. E o triangular, que é chamado de Berkovich, né? Esse triangular Berkovich é mais utilizado em nanodureza, né? Ele tem um formato dele um pouco diferenciado do que o do Knupp e do Vickers. O Brinell realmente vocês conhecem, que é o Esfera mesmo, né? Eu tenho uma pergunta, Douglas, dos Sim. indentadores. Eles são próprios para microdureza ou é o indentador da dureza é utilizado na microdureza? No caso, o indentador Vickers, né, e Knupp é só para microdureza mesmo, porque se você utilizar forças maiores, aí você danifica o indentador, né? Eu acredito que você não vai conseguir, pode danificar, porque o desenho dele é um pouco diferente, por exemplo, dos outros. Rockwell, por exemplo, tem indentador que também tem de diamante, né? Com ponta de diamante. Mas aí o desenho dele é diferente. Sim, mas existe a dureza Vickers, né, que você consegue fazer Sim, com cargas superiores, 10, maiores, 50 sim, quilos, né? O que eu exatamente. pergunto é se o indentador são diferentes, né? Se você tem um indentador para um microdurômetro e outro indentador para um durômetro. Ou Não, se não. a empresa que tem durômetro e microdurômetro tem que ter um indentador para cada, ou se ele Eu, pode usar um indentador e ele pode ser acoplado nesses dois equipamentos. eu nunca vi um microdurômetro Vickers, tá? Eu já vi um, para falar a verdade, né? Na Rolls-Royce que eu vi, que era muito antigo, né? O Vickers lá, que tinha lá na empresa, e até da década de 40, né? Não, melhor, da década de 50, esse microdurômetro, né? Que era cargas, era uma coisa muito grande mesmo, né? Mas eu não me lembro como que era o desenho da ponta dele, né? Agora, usar com cargas maiores, eu acredito que o formato da ponta é igual, é idêntico, tá? Não muda nada. Mas eu não sei a construção dele se é diferenciada, tá? Aí eu não posso te afirmar isso daí. Se a construção dele é diferente, o formato é o mesmo. Ok? Maravilha, obrigado. Bom,
E a câmera, né, que é localizada na parte superior da torre aí, e a câmera pode ser tanto monocromática e colorida. E por que que existe uma câmera colorida nesse caso, né? É justamente como o aluno, eu esqueci o nome dele, me perdoe, mas ele perguntou: você faz ataque com áreas diferentes, né, uma área metalográfica diferente? Sim, porque alguns ataques metalográficos, a gente quer observar alguma área, a diferenciação de uma região da outra é justamente a cor, muitas vezes, né? Algumas vezes pode acontecer isso. E como que você vai diferenciar de uma região para outra se a diferenciação é a cor, né? E isso entra o quê? A câmera é colorida, no caso, né? E a Shimazu oferece essa alternativa de câmera colorida. E foi até a questão do último modelo, né? Aqui é uma esquematização de como que é feito de como que é a torre do microdurômetro, né? Você percebe o quê? Que nada mais, nada menos que é um pêndulo que funciona, né? Aqui você tem os microdurômetros mais antigos, eles utilizavam um sistema de molas, né? Essas molas aqui, até para você trocar uma mola dessa aqui, era um trabalho danado, que até os técnicos reclamavam bastante só para trocar e calibrar essas molas, né? E hoje em dia o quê? É uma bobina eletromagnética, ou seja, é uma bobina que vai fazer esse movimento, e esse movimento é controlado e até o próprio software, enfim, ele identifica esse movimento da bobina. Nos nanodurômetros, essa movimentação que é muito importante para determinar o quanto penetrou o seu durômetro, o seu tentador sobre a superfície, né? Que não é feito para medição das diagonais, como aqui no método Vickers, tá? Então, quer dizer, essa movimentação é feita por uma mola ou bobina eletromagnética, né? Aqui é feito o sistema de um pêndulo, a alavanca desce sobre o indentador e sobre a sua amostra. É basicamente isso. E aqui é uma foto do quê? Aqui as lentes objetivas e aqui é só a ponta do seu indentador. E a amostra que você está fazendo o ensaio. As lentes objetivas, os indentadores e alguns equipamentos, né, principalmente os equipamentos mais antigos, hoje basicamente está caindo tanto quanto em desuso, né, esse equipamento aqui, porque normalmente você quer tirar alguma amostra, quer tirar foto de alguma amostra, e hoje tudo é feito por computador, né? E a Shimadzu entendeu o quê? Que se você vai utilizar uma câmera dentro do seu equipamento, você não precisa de uma objetiva dessa daqui para fazer algum tipo de análise. Então, ou seja, ela removeu para esse modelo que utiliza a câmera. Nesse caso aqui, é o mesmo modelo do equipamento que nós vimos anteriormente, mas é só tudo feito com equipamento, não tem contato, esse modelo aqui não tem contato com o computador. Aí a parte onde o quê? A mesa onde que fica alocado a sua amostra, né? É a parte onde você faz a movimentação nos eixos X e Y, né? Os movimentos da mesa pode ser feito são feitos por micrômetros, né? Ou por mesa motorizada, depende do modelo que você está utilizando aí. E aqui uma amostra, né, dos micrômetros para você fazer uma movimentação no eixo XY. Alguns modelos pode ser o micrômetro motorizado, que é a versão desse aqui que é motorizado, e uma mesa realmente elétrica, né? Que você pode ter o equipamento. E no caso onde você faz o ajuste do foco, né, para você ajustar o foco no eixo Z, é feito pelo eixo Z, né, normalmente é um knob lateral, que é como se fosse realmente um microscópio, e é feito o quê? Onde você sobe e desce a sua mesa, e é para ser acerto de foco. Isso aqui ele pode ser manual, né? Esse acerto de foco pode ser manual ou elétrico também, ele é todo eletrônico.
O movimento no XY, X e Y, né? São feitos através dos micrômetros. Aqui é os eixos que ele faz o movimento. E o eixo Z através do quinômetro lateral. No caso, em alguns casos que você para não são todos os equipamentos, né, mas hoje os mais modernos utilizam software para gerenciamento de dados, para leituras automáticas, para fazer um escaneamento da superfície da peça, para fazer nuvem de ponto, né, por exemplo, onde você necessita fazer várias indentações, né? Existem casos, né? Por exemplo, para solda, muitas vezes é feito o quê? Nuvem de pontos. Você utiliza se você for fazer tudo com micrômetro mecânico, você pode demorar muito. Então, quer dizer, é feito o quê? Através de um software e o equipamento automático, você consegue fazer vários pontos, né? Tudo automaticamente, né? E através com o gerenciamento do computador, né? De um software, melhor dizendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sim, Anderson. claro. Se eu não estou enganado, o Mário deve ter orientado o professor William, o William fez FSW, Mário, se eu não estou enganado. Sim, o William Friction fez. Steel Welding, né? É. Dá para fazer um mapeamento de dureza utilizando o sistema de deslocamento da mesa, então? Acabamos de vender, a Shimazu acabou de vender um equipamento justamente com essa finalidade, porque o cliente precisava fazer uma nuvem de pontos, né, em solda. Então, quer dizer, se não me engano, era 150 pontos de solda por amostra. E imagine você fazer 150 pontos de solda no mecânico, né? Você pode dizer assim, né? No eixo X e Y ali, só fazendo movimentação. Você vai demorar uma eternidade para fazer uma amostra. E isso com um sistema automático, né? Automatizado, dependendo do que você vai fazer isso aí em poucos minutos, né? Em vez de horas. Imagine o quanto você ganha em produtividade aí. E isso algumas empresas é necessário fazer, principalmente para o setor de óleo e gás, né? Que existe uma especificação para isso, que você utiliza uma nuvem de pontos, e isso é um requerimento, e com um equipamento automático você consegue fazer isso daí, né? Isso é a grande vantagem. Oi, Douglas. Olá. Quer dizer, então, que você consegue programar o movimento dele em X e Y e ele vai fazendo tudo sozinho? Sim, É sozinho. isso? Exatamente. Hum. Até que a Shimazu acabou de vender o equipamento com essa finalidade. É tanto que o cliente gostaria que ele, se o software ele fornecia análise de imagem, né? Mas o software não oferece isso. A Shimazu só oferece em máquinas de ensaio. Até surgiu recentemente agora um software Shimazu mesmo de análise de imagem. Então, quer dizer, ele além de querer fazer ele gostaria de fazer uma análise de imagem também de dureza, né? Ele gostaria dessa especificação se tivesse um software, mas infelizmente ainda nós não temos. Provavelmente pode ter no futuro, aí, próximo aí, pode ocorrer esse software aí que alguns clientes podem obter, né? Se eu não me engano, é uma universidade federal. Agora não me lembro, é uma universidade de Minas Gerais que adquiriu esse equipamento. Ok. Que realmente o equipamento com as medições automáticas, você ganha e muito em produtividade, né? Imagine você necessário fazer aí, existe casos aí que você vai fazer, sei lá, uma nuvem de pontos de 200, 300 pontos que você medir, fazer isso no micrômetro mecânico, você vai demorar a eternidade para fazer e, em compensação, você pode fazer no automático em pouco tempo, né? Muito menor que isso, né? E você programa todinho ele, você faz a programação, os pontos, a região, você predetermina a área e ele faz qualquer desenho, não só em vários eixos, pode ser até num raio, enfim, o que você quiser. É bem interessante mesmo. Legal, interessante. Bom, e acessórios, né, para fixação da amostra, né?
existem vários, né? A amorcinha padrão, normal, que somente para segurar a amostra, uma amostra universal, que esse aqui, o que acontece? Ela pode colocar até material, uma amostra que ela não é embutida, pode ser até o próprio corpo de prova direto, e dependendo do tamanho, né? Você não consegue embutir, você quer fazer prender a amostra aqui, e você faz um alinhamento dessa amostra com esse alinhador aqui. Você solta essa parte aqui, ela fica boba, né? Os dentes da amostra aqui, e você vai aqui, alinha a amostra e fecha aqui, que ela fica alinhadinha para fazer análise. Existe para amostra embutida também, de uma unidade só, ou de 4 ou 6, né? Dependendo do que você necessita. Amostra para amostra fina, por exemplo, nós conseguimos medir dureza até de amostras com diâmetro aí de agulhas, né? Aqui até essa amostra aqui é agulha, está aqui, não dá para ver direito, mas enfim, você consegue fazer dureza até de agulhas, né? E aqui para chapa fina, você que também existe também requerimentos aí para você medir dureza de chapa de espessura finas, né? Outro fator importante. Eu tenho uma pergunta com Sim, relação claro. às chapas finas. Uhum. Não só as chapas finas, mas na verdade, você tem noção de qual seria a espessura mínima que ele consegue medir, o microdurômetro? Sempre seguindo aquela relação que eu disse lá no comecinho, né? Desde que chapa muito fininha, se eu não me engano, ele pode chegar até 5 milímetros, se eu não me engano, de cabeça assim, exato, a espessura de chapa, se eu não me engano, acho que é 5 milímetros você consegue. 5 ou 3 milímetros, coisa assim, não lembro de cabeça exatamente. Mas a espessura por exemplo, o Knup ele é utilizado até para medir dureza de tintas, né? Sim, que é sim. dito, né? Qual seria essa espessura da tinta, mais ou menos, do Knup, você sabe? Porque tem que respeitar, porque é o seguinte, aí você vai utilizar forças menores, né? É tudo uma relação do quê? O quanto que o seu penetrador vai penetrar na sua amostra, né? E Tá. isso também é feito o quê? Também não basta também a sua amostra que você analisar, também é bom fazer um pré-estudo, né? Por quê? O pré o quê? Um pré-estudo, um estudo antes Ah, tá. porque o que acontece? Não tinha. Que acontece também, depende da dureza superficial da amostra. Tinta, vamos dar um exemplo, tinta, né? Você pode também ter vários tipos de dureza de tinta. Isso tem dependendo da finalidade. Por exemplo, existe tintas de aviação que ela tem que ser resistente ao quê? À abrasão. Ela tem uma dureza superficial maior do que fosse uma tinta epóxi, por exemplo, que tem dependendo da tinta epóxi. Epóxi pode ser maior ou menor dureza, dependendo do polímero que você está utilizando como base, né? O monômero, no caso, né? Mas aí depende muito da aplicação, né? Depende muito, muito da aplicação mesmo. Mas o ideal é fazer o quê? Um tryout antes, né? Para você medir, para ver se realmente aquela força que você está utilizando, ela se mantém constante ou não vai alterar também, né? Tá. Sempre é bom Eu lhe analisar dessa pergunto pelo forma. seguinte, eu estou orientando um aluno de mestrado Sim. e ele está fazendo deposição. Agora eu não vou me lembrar qual que é a solução, mas a gente está depositando uma solução básica em cima de titânio, né? Então nós estamos fazendo uma eletrodeposição em cima desse titânio, né? Sim. E isso afeta a dureza do material. A tendência é ele ficar mais duro do que ele já o é, né? Então eu gostaria, primeiro já tem que fazer um pedido, né? Posso tentar algumas coisas lá no microdurômetro? Sim, claro. Tudo depende da força que você está utilizando, né? E vamos imaginar, você trabalhar com camadas muito finas, vamos pensar aí de 10 a 20 microns, 10 a 20 microns, por exemplo, né? De um material duro demais, aí o que acontece? Você tem que diminuir a força que você está aplicando sobre a amostra, para ter o quê? Para você não penetrar tanto. Mas só que é o seguinte, você vai conseguir formar uma indentação? Aí esse que é o X da coisa, né? É sempre Então, uma relação, né? essa é a questão. O material é muito duro, eu tenho que aumentar a carga. Só que se eu aumento a carga,
eu Exatamente. acabo penetrando demais e não acabo ideal tendo a informação da camada, e sim do substrato. E quanto que é a espessura de camada aproximadamente? Mas não é maior do que 20. Não é maior que 20. Então, aí nesse caso, o interessante é fazer uma nanodureza mesmo. Tá. O legal é que da nanodureza, você consegue outras informações, né? Sim, sim. Só que não é uma medição direta como Vickers, tá? Você consegue Vickers mais dinâmico. Não é um Vickers estático, tá? Aí já é uma outra medição. Maravilha. Mas o ideal seria nanodureza mesmo. Legal, legal. Se você quiser, me manda umas amostras para mim. Ah, sim. A gente está terminando de fazer alguns experimentos com eles agora. Estamos caracterizando no AFM, por sinal. Uhum. Né? Já quebrei 2 pontas fazendo esse negócio. Mas assim que a gente terminar as demais caracterizações, eu te envio. Então, lá, essas 2 pontas já me foi $200 aí, por causa das amostras. Estou contente com o aluno. Felizão. Mas é porque aí provavelmente eu posso fazer essas amostras, como nós estamos para instalar um nanodurômetro, na verdade é um misto, né? Porque nós temos 2 equipamentos, um que faz nanodureza e um que faz microcompressão. Só que basicamente esse equipamento, o layout dele é o mesmo, tá? O que muda basicamente é a ponteira, lógico, as forças são um pouco diferentes, né? Mas, de modo grosso da coisa, o equipamento é o mesmo. E a Shimadzu forneceu para esse cliente um equipamento só, que pode fazer 2 ensaios, a dureza e a microcompressão. Aí, provavelmente, eu acho que no próximo mês nós vamos fazer a instalação desse equipamento, eu vou acompanhar, e você pode me passar a amostra, de repente eu consigo fazer essas amostras junto com o cliente, lógico, com a autorização deles, né? Ok? Sim, sim, ok. Voltando aqui, um assunto que é muito importante na microdureza, né? Que eu já visitei empresas, que o microdurômetro até da própria Shimadzu, né? Estava do lado, o laboratório era do lado de uma fundição. Eu cheguei a ver, o equipamento estava em ótimo estado, estava muito bem conservado, o equipamento estava em ótimo estado, mas existia uma vibração muito grande, né? No laboratório. Eu percebia o quê? Quando você ia fazer a medição da indentação, a, a, a câmera acabava fazendo o quê? Ela vibrava e você não conseguia fazer a indentação direito, né? Para eles estava ok, que já atendia a especificação deles, né? Mas em alguns casos, se for para medição automática, você não consegue medir por conta dessa vibração. E a solução é o quê? Essas mesas antivibratórias, né? Que não é só esse modelo que existe, existem outras mais específicas ainda, que remove vibrações. E existe até dentro de cada equipamento, existe a especificação de vibração, que quanto o máximo permitido para fazer as análises, né? Bom, aqui é a sequência de operação de equipamento, bem básica mesmo, tá? Só para a gente entender como funciona, é feito como? O pré-ajuste das condições de testes seria o quê? A força de aplicação e o tempo da duração dessa força. E aí, no caso, o quê? É a carga do teste e a duração dessa força sobre a amostra. E o tempo de aplicação da carga está relacionado também à fluência do material. É, ou seja, né, a recuperação elástica do material também. Isso é importante. Alguns materiais, essa recuperação elástica do material é muito importante. Tem alguns materiais mais maleáveis, né, que essa acomodação do material, da fluência do material após a indentação é muito importante. Por isso que não é para cada material em si que você está analisando, esse tempo de aplicação da carga é importante. Aí depende do estudo, né? Aí, logo após isso aí, é feito o quê? A fixação da amostra com os dispositivos que nós estávamos falando agora há pouco, né?
O posicionamento da região que você pretende fazer indentação, aí é feito o quê? O deslocamento no eixo XY e o acerto do foco no eixo Z. Para melhor visualização, né, existe todo o equipamento, né, existe um ajuste de iluminação sobre a amostra e o correto posicionamento e o foco, no caso, é feito com o giro da torre, né? Desculpe. É importante esse acerto do foco sobre a amostra, porque se você deixar muito próximo a sua amostra com a lente do indentador, o que pode acontecer? Quando você girar a torre, pode acontecer o quê? O seu indentador, todos são aliados, né? Tanto a superfície, a ponta da lente, como a ponta do indentador, todos eles são alinhados, né? E se sua amostra estiver um pouco mais acima, pode acontecer o quê? Quando você vai girar o cabeço ali, a torre, pode acontecer o quê? Bater a ponta do indentador na amostra. Isso pode ocorrer um acidente aí e pode danificar a ponta do seu indentador, né? Isso aí é muito comum acontecer. Isso é um grande cuidado que você tomar nesse momento aqui. E também certificar que o indentador está bem posicionado sobre a amostra, né? Muitas vezes o indentador, né? Alguma pessoa pode também mexer no indentador e tiver solto o indentador. Sempre é bom, antes de iniciar qualquer trabalho no microdurômetro também, verificar se está bem ajustado ali a pressão sobre o parafusinho lateral que existe, né? Que está bem posicionado ali para o indentador não movimentar. Bom, aí depois de toda essa parte pré-estabelecida, e é feito o quê? O indentador é posicionado na posição onde você vai fazer a indentação, é aplicada a carga, o tempo de espera dessa carga e a remoção da carga. E aí selecionar a objetiva, que é feita a medição das diagonais, grande maioria das medições é feito com uma objetiva de 40 vezes, tá? Normalmente em materiais metálicos aí é utilizado medição de 40 vezes, mas depende muito do tamanho da indentação, a força, enfim, o estudo que está sendo feito da microdureza. E depois de selecionar a lente, é feita a medição das diagonais. Normalmente é feito o quê? Existem duas barrinhas laterais, né, da diagonal, e outras barrinhas para medir a diagonal na vertical e a diagonal na horizontal. E pode ser feita manualmente, né, isso daí, ou por automático, depende do equipamento que você está utilizando. E essas diagonais, nos aparelhos mais antigos, quanto tem de cada diagonal, existe uma tabela que até vinha com o equipamento, né, para você determinar o tipo de dureza. Mas hoje em dia é tudo feito automático, né, com os equipamentos da Shimadzu. E aqui eu trouxe uma amostrinha de como que é feita a indentação, tá, automática. Existem dois métodos aqui que eu deixei aqui, que é um ponto único, né, e um outro que é o multiponto, até para sanar a pergunta que o professor fez aí há um tempo atrás aí, tá? Aqui o cabeçote, a torre ele move automaticamente. Essa velocidade que desce o indentador também é uma velocidade padronizada, tá? Essa velocidade não tem como você alterar. O tempo de espera sobre a superfície, e aqui é feita a indentação e ele já mede automaticamente. Se você pode notar que tem essas barrinhas laterais aqui que faz a medição das diagonais. E aqui é o resultado do seu ensaio, né? O software da Shimadzu, ele consegue fazer o quê? Deixa eu só passar o outro vídeo. Esse aqui é multiponto, tá? O software da Shimadzu, ele consegue fazer o quê? Ele consegue converter, como já existe em norma isso daí, essa tabela de conversão de dureza, né?
ele já consegue converter também, se você desejar, para outras durezas, como Vickers, Brinell, e até alguns casos de resistência à fratura, né? Resistência à fratura, não, resistência à tração, desculpe. E aqui ela vai fazer várias medições. Provavelmente ele está muito sutil. Você vai notar que ele faz levanta bem de leve, e o movimento também dele é bem pequeno, né? Porque você está falando aí de 1, 2 milímetros de movimentação nos eixos, né? É bem pequeno. E aqui na lateral, você pode perceber que os pontos que vão ser feitos a indentação. Como se fosse um desenho, né? Ou seja, aqui eu fiz uma amostra do quê? De linha de dureza do material. Essa amostra aí, ela é um bico injetor de caminhão. Então, quer dizer, é um material que tem um tratamento superficial e esse é feito o quê? Uma linha de dureza, isso é para ver o quanto tem de penetração desse tratamento superficial aí, acho que uma carbonatação provavelmente deve ser feita isso aí, né? Ou nitritação, não sei exatamente o tratamento superficial disso daí. E aqui é girado a torre e as medições são feitas em sequência, tudo automatizado. Então, você imagine fazer todo esse trabalho manualmente em 150 pontos. É muita coisa, né? E eis aqui os resultados. E você consegue também, além com o auxílio do software, né, fazer até um gráfico com esses pontos, né? E além disso, se caso houver necessidade de fazer análise de imagem, pode transferir esses dados para um DIC, no caso, né, para fazer análise de imagem para poder fazer uma correlação de dureza com a imagem, né? E se você... Sim, por favor. Não, pode terminar, desculpa. E se você, acho que não consegue bem ver direito na imagem, você consegue ver uma deformaçãozinha nas laterais da imagem. Esse realmente é o escoamento do material durante a indentação, né? Isso você consegue ver dentro da imagem, né? Isso realmente, por isso que é importante o tempo de permanência da força, né? Se você for lá e somente fazer um ponto, né? Vai e volta, você vai conseguir um resultado. Você fazendo a penetração do indicador e aguardando algum tempo, isso pode ter um outro tipo de resultado. Depende muito do material também, né? Pois não, professor? Ao se fazer esse mapa de pontos, você também, obviamente, deveria estar respeitando o 3 vezes da diagonal, né? Sim, sim. Exatamente. Você tem que respeitar isso daí, porque realmente para uma indentação não interferir na área da outra, né? É para não ter Senão você interferência. encrua o material e ele vai ter Exatamente. uma falsa Exatamente. dureza, né? Tem na imagem aqui, você vê que existe uma deformação do material, né? Para não interferir o quê? Se for muito próximo, acontece o quê? Uma indentação pode interferir no encruamento, né? Aí, no rearranjo, né? De uma indentação na outra do material, né? Ok. Ok? E um fator importantíssimo para quando você vai fazer multipontos, assim, nesse caso, é a planicidade da sua amostra, né? E principalmente o automático, né? Isso só é levado automático. Manualmente você não vai fazer isso porque é feito ponto a ponto, né? Quando você vai fazer um ensaio desse automático, em vários pontos aqui, a planicidade é muito importante. Por quê? Se houver um abaulamento das laterais, que acontece muito, né, quando você é preparado nas amostras, o que acontece? Se não houver, o seu equipamento não tiver o Z automático, né, o eixo Z, que é nós chamamos de alto foco, né, um equipamento que existe o alto foco, o que acontece? Se numa ponta, aqui no centro, você está fazendo a medição e na região onde tem um leve abaulamento da superfície, pode acontecer o quê? O equipamento não consegue ler, né? Porque ele sai do foco. Como que é feita a leitura aqui do equipamento? É a diferenciação entre tons de cinza, né? Tons de
claro para o escuro, né? Ele sabe o quê? Opa, esse mais claro aqui é a superfície do material, esse mais escuro é a inetação, né? Ele consegue ver essa variação de tons, né? E como no caso, essa variação muitas vezes está fora de foco, ele não consegue identificar automaticamente. Acontece. Ou você tem um equipamento que é autofoco, né? Que aí o Z é automático, aí não tem como errar. Ou a sua superfície tem que estar muito bem plana, muito bem planinha, justamente para isso. Mas o equipamento da Shimadzu tem um fator a mais aí. Por quê? Mesmo se algum ponto desse aqui, ele não consegue. Vamos supor que um ponto desse aqui não consegue fazer leitura automática. Você pode ir lá até esse ponto, clicar sobre esse ponto. O equipamento vai lá diretamente no ponto que você fez, né? A inetação que ele não conseguiu ler. Você pode acertar o foco manualmente, aí fazer a medição. Aí ele vai lá e consegue fazer. Ou seja, você também ganha muito tempo aí, né? De qualquer forma, mesmo não conseguindo fazer 100% das suas amostras. Isso se não for, lógico, o autofoco. Ok? Maravilha. Ô, Douglas, o professor Mário tem uma pergunta aqui. Claro. Oi, Douglas, por favor, essas amostras desses vídeos que você está mostrando, qual é o nível de polimento dessas amostras? Espelhado, viu? Tem que ser bem espelhadinho. Não precisa. Depende muito. Tudo é uma questão de estudo. Por quê? O equipamento da Shimadzu, ele também tem uma característica, o quê? Ele tem um modo que você pode fazer ensaio nele, até vou demonstrar mais para frente isso daí, que a amostra não precisa estar 100% polida. Por quê? Como ele faz uma diferenciação de tons, dependendo da sua amostra, mesmo assim, ele consegue fazer uma análise automática, tá? Mesmo não estando polida. Por quê? Mas isso por isso que é importante fazer um estudo antecipadamente, né? Para ver, olha, até esse nível de polimento, pode dizer assim, né? Até esse nível de polimento o equipamento mede, né? Não precisa ser melhor do que esse. Por exemplo, eu posso fazer até depende, tudo é feito no estudo, né? Até uma lixa 600 eu consigo fazer medição automática. Depende do seu caso, né? Depende da sua amostra, depende muito, né? Mas os próprios software, ele consegue fazer medição automática até para amostras que não estejam polidas, tá? Aí você habilita uma seleção aqui no software, né? Que você consegue fazer análise de amostras que não estejam polidas. Ou baixo polimento. Eu só perguntei porque eu acho que talvez você não tenha essa informação, mas não é um problema, é só curiosidade mesmo, porque Sim, claro. às vezes nós temos esses problemas no laboratório do Bruno aí, e quando você fala polida, você não saberia ter que nível de alumina ou de diamante, em termos de granulometria, o pessoal chega para poder ter uma medição o melhor possível. Não, no caso não entra esse nível, tá? Vamos fazer uma coisa até mais específica. Pode parar na lixa? Assim, né? Depende muito. Por exemplo, muito deles pode parar na lixa. Eu já consegui fazer ensaios, você vai ver até nas fotos aí posteriormente, a amostra está praticamente crua, entendeu? Não tem nada de lixamento. Você pode fazer também, sem lixamento. Depende da amostra, né? Aí é a questão realmente você determinar, olha, eu fiz um tryout aqui de umas amostras que até na lixa 600 eu consigo. Aí o equipamento lê, até na lixa 600 você consegue ler. Aí depende muito da sua amostra, se ela possui uma dureza menor ou maior, vamos pensar assim, equipamento com uma dureza, material com uma dureza maior, ele consegue até um polimento mais fácil. Agora, um material mais maleável, ele é mais suscetível a risco, né? Aí deforma demais a superfície, né? Aí depende muito da amostra que você vai analisar. Mas não é, digamos assim, não é o tamanho da lixa que você está utilizando. Vamos pensar assim, mas se você tem a rugosidade, pode dizer assim, porque é o nível de risco que vai ter na superfície, né? Vamos pensar dessa forma um pouco. Mas, no entanto, se eu quiser obter informações de microestrutura, aí não tem jeito, né? Não. Tem que fazer polimento, tem que estar espelhado. Espelhado. Aí depende até do material que você está analisando, você tem que usar um diamante aí bem fininho mesmo, né? Aí é questões já do material, tá?
Mas em termos para medição de dureza, o importante é só você conseguir determinar essas diagonais para o software entender que, olha, aqui essa área é metal base, essa área é indentação. É só para ele entender o tom de cinza, só isso. Maravilha. Okay? Então, voltando um pouco ao assunto, o cálculo de dureza se dá basicamente através da relação da área, né, com a impressão, com a área da impressão com a força aplicada, né? E como eu disse, né, antigamente tinha os equipamentos já vinham até com uma tabelinha para você determinar o tamanho das diagonais, você consultava com a tabelinha e para frente já dava a dureza que utilizava, né? Hoje em dia isso já caiu em desuso, né? Usa muito pouco. Lógico que existe equipamento ainda dessa forma, mas muito tem a precisão, mas hoje em dia tudo é mais voltado para automatização, né? Está caindo em desuso isso aí. E hoje em dia há um equipamento completamente automático, né? Como eu citei, que até o eixo Z, que é o autofoco, que você consegue fazer automaticamente, né? Isso aí é o preferido de todos, mas são equipamentos caros, né? Muitas vezes necessitam um alto investimento. E também pode acontecer o quê? A sua amostra necessariamente não precisa ser plana, ela pode ser curva, né? E essa curva, pelo o próprio software, né, você pode dar essa informação do raio, né, dessa curvatura, e ele faz a medição, e ele compensa automaticamente essa curvatura desse raio, né? Então, quer dizer, mesmo em superfícies que você pode fazer medição de um cilíndrico, né, ou de uma barra, por exemplo, o próprio software pode fazer isso daí para você também. É só você indicar lá no software qual o raio dessa curvatura, que ele faz automaticamente para você e compensa essa informação. Por isso que a gente diz, né, que está caindo em desuso essas tabelinhas, esse tipo de coisa, justamente para isso, né, para não ficar restrito somente à medição manual, né. E se houver necessidade também, né, existem também tabelas até normalizadas para cada raio de utilização. Cada raio, né, e a curvatura, você consegue fazer o cálculo para determinar a dureza Vickers. Isso existe até uma STM para isso também, né? Aqui é só para citar um exemplinho aqui para vocês. Uma esfera convexa de 10 milímetros, né? Uma força de teste em newtons aqui de 98,07. E a média da diagonal e a média da diagonal de indentação. E com a dureza Vickers nas médias, conseguiu o quê? 824 Vickers. Mas com o fator de correção, né, conforme as tabelas Vickers lá que eu havia citado, o valor baixou um pouquinho, foi para 810. Então, ou seja, né, o raio interfere realmente também na sua medição, porque a lateral da sua indentação, só voltar um pouquinho. Não tem uma amostra, mas enfim, a diagonal horizontal ela fica menor, né, a diagonal. Então, por isso que tem que ter um fator de correção. Uma das diagonais fica menor e ela não é equidistante como se fosse uma indentação convencional, tá? Ou seja, só que para mostrar para vocês, essa diagonal ela fica menor, né? Lógico, dependendo da posição que você tá colocando aí a sua amostra, onde é o raio, né? E aqui, falar um pouco de resistência à fratura. A resistência à fratura é muito utilizada em materiais cerâmicos, né, ou vidro, né? Nessas indústrias utilizam. É feito a medição da indentação, né? Só que em vez de utilizar as diagonais, você faz a medição o quê? Na propagação das trincas diagonais, porque é um material frágil, normalmente ele trinca nessas regiões, né? E é feito o quê? A medição das diagonais das trincas. E através do software ele faz a medição. Só que nesse caso você não consegue fazer uma medição automática, tá? Por conta realmente dessas trincas ser muito sutil. Então você
dentro do software, você consegue movimentar essas barras, né, laterais aqui para fazer a medição da resistência à fratura. Esse é um tipo de dado que é muito utilizado nas indústrias de vidro e de cerâmicos. Essa resistência à fratura é só para microdureza ou também para dureza? Microdureza, eu não conheço se tem mais um outro fator, porque a resistência à fratura é a medição das diagonais da propagação da trinca, né? Não tem como Tá. você medir nos outros ensaios, né? Ok. Eu acho que é muito pequeno, você precisa de uma medição, uma ampliação muito grande ainda. E aqui é os cálculos, né, que é feito isso pela ISO 15732, que ela passa esses dados aqui de cálculos da resistência à fratura, que é o KC, né? Mas normalmente os softwares ajudam bastante nisso aí, né? Para auxiliar nesses cálculos, para não precisar fazer isso à mão. Imagine fazer esses cálculos no dia a dia, né? Aí as trincas devem ocorrer ao longo das extensões das diagonais, né? A diferença do comprimento da trinca em duas direções de progressão deve ser de 10% ou menos ao comprimento médio da trinca, né? Então, quer dizer que o comprimento da trinca tem que ser no máximo aí 10%, né, do comprimento total. O comprimento da trinca deve ser pelo menos 2 vezes o comprimento da diagonal da impressão, né? Aqui são os defeitos normalmente que é encontrado das impressões, né? E por que isso aqui? Isso aqui normalmente ou é o indentador que já está começando com defeito, ou a própria amostra não é adequada para a força que está utilizando, né? Essa aqui, no caso, a impressão que normalmente é o esperado, né? A impressão com afundamento, o que acontece? O material, ele forma esses raios aqui na lateral para dentro da amostra, ou tá vendo o quê? A aderência da sua amostra no indentador. A aderência é bem sutil mesmo, no momento que você está acontecendo o quê? O retorno para a posição original do seu indentador. Isso pode causar o quê? Vamos pensar, né? A diagonal, normalmente, as diagonais são todas iguais, né? Então, diagonal 1, 2 e a 3 aqui. Só que quando você vai fazer a medição mesmo, né? Da área que você está sendo analisada aqui, a diagonal 1, se você for medir a área total, essa área aqui, por exemplo, né? Com esses raios aqui, a área 1 vai ser menor, a área 2 é essencial, e essa área 3, como ela estufou, né, ficou maior, então vai ser o mesmo indentador, a mesma força, pode apresentar 3 tipos diferentes de área, né? Isso pode dar um falso resultado. E agora aqui, as aplicações, tá? Como eu havia dito, agora daqui para frente eu vou falar um pouco sobre as aplicações. O aluno perguntou sobre as fases, né? Você consegue medir as diferentes fases, as indentações que pode ser feita nas diferentes fases. Aqui no caso, né? Uma liga de silício alumínio hipotética, né? A fase clara é rica em alumínio e a fase escura é eutética, né? Então você consegue fazer as medições em diferentes fases. Aqui é uma outra liga, uma hipereutética. A fase escura é eutética, né? Aí você pode perceber como que é um material mais duro, você pode ver a propagação das trincas, né? E se quiser analisar também, até isso também, que o KC, nessa região aqui, você consegue analisar. E aqui o ferro fundido nodular, normalmente se faz o quê, né? Ferro fundido é feito leitura Brinell, né? Que pega uma área com um ferro fundido, né? Tem várias fases.
E normalmente é utilizada a leitura em Brinell. Mas para ver em cada fase do ferro fundido, você não vai conseguir fazer medição em cada fase. Ou seja, na fase de ferrita, você está conseguindo, por exemplo, aí está um exemplo, 161 HV. E na fase de perlita, você que está conseguindo aí 324 HV. Aí, dependendo do estudo que é feito, essas informações são muito importantes aí para determinar uma liga de ferro fundido aí nodular. E aqui outra liga de ferro fundido branco. A perlita está com 534 HV e a cementita com 700 HV, né? Isso é um estudo que é feito também com a utilização de microdureza ao invés da dureza Brinell, que é mais, assim, você consegue atingir uma área muito grande. Hein? Bom, a outra aplicação que é bastante utilizada, microdureza, é em parafuso, né? É para prevenir a deformação de rosca, né? E aumentar a resistência à quebra desses parafusos, né? No caso exterior mais duro, né? Que resiste mais para evitar danos à rosca. E o interior mais flexível, mais mole para resistência à torção e à tração. A vantagem do ensaio é quantificar o quanto duro, né? Tá a sua amostra para diferentes materiais e permite também o fornecimento estável do produto, quer dizer, padronizar o fornecimento. Aqui, só para explicar como que foi feito o ensaio, né? Você tinha um parafuso, o mordentezinho aqui que foi para fixar a amostra, e como o professor havia perguntado, Douglas, precisa da amostra toda polida? Não, você pode perceber que a amostra toda riscada e mesmo assim conseguiu fazer indentação automática, tá? É isso, por isso que é feito o quê? E aqui o cliente, o que ele faz aqui? Ele somente, dependendo do que ele vai fazer, ele só passa uma lixinha, realmente, uma lixa mais fininha, somente para tirar alguma imperfeição, alguma coisa assim, ele consegue fazer a indentação automática em amostras não polidas, né? Essa é a grande vantagem. Ô Douglas, ele Sim, fez aí numa área um pouco curva, não foi? sim, pode ser feito. Aí o próprio pode, Daí ele faz a correção da curvatura, né? exatamente. Mas eu estou notando isso até por causa da grande diferença de diagonais, e essa diferença só pode ser aceita em áreas curvas, porque daí existe a compensação, né? E isso que eu queria dizer, ó, você pode perceber aqui, não sei se vocês conseguem ver, ela está um pouco deslocada, o ponto que foi feito, né? Ela não está perfeita, é um pouco deslocado. Por quê? É justamente no raio da amostra, né? Ela pode estar em outras direções também, né? Tanto pode estar puxado para um lado, dependendo como está a posição do indentador em relação ao raio, ela pode dar uma deformação. E essa deformação, se você for medir somente as diagonais, vai dar um resultado diferente. Em contrapartida, se você for dizer ao software, olha, ele existe um raio de X aí, ele vai compensar automaticamente. Legal, legal. A gente fala, às vezes esquece que está no mudo aqui. E outra aplicação que é muito utilizada aí também é rolamento, né? Que, queira ou não, existe alguns tratamentos superficiais, né? Para melhorar a resistência ao desgaste, melhorar a característica de resistência na engrenagem, né? Em peças, na engrenagem não é, eu até coloquei errado aqui, são rolamentos, né? E permite o quê? Esse ensaio permite avaliar a profundidade do endurecimento, né? Aí faz o quê? Uma linha de dureza dentro do tratamento superficial da amostra, né? E você consegue quantificar a espessura da camada, né? Porque mesmo metalograficamente, muitas vezes, você pode até determinar lá o quanto está a espessura da camada, mas a dureza em si, você não consegue determinar o quanto a sua camada dura está realmente, né? Você consegue ver a camada muitas vezes, mas o quanto dura está até o limite que você quer que essa dureza esteja, você não consegue determinar isso via microscópio, tá? E é feito o quê? Uma linha de dureza. O software faz vários pontos, né, para determinar o quê? Nessa
nessa espessura aqui da camada, nessa espessura do rolamento aqui, no caso, né, que eu determinei aqui, ele consegue fazer o quê? O ponto de maior dureza, que é a superfície, vai aumentando, vai entrando para dentro da peça, essa dureza vai diminuindo, aí quando vai chegando na outra extremidade, a dureza vai subindo novamente. Isso ele determina o quê? A região que ele quer determinar o quanto está da espessura da camada. E aqui no eixo X, o quanto está a espessura da camada aqui, né? Isso é um ponto interessante e é bem rápido para fazer, se caso for automático a medição, né? Então, quer dizer, aqui na posição de 5 centésimos, a dureza está em 643 HV. E quando mais para dentro da peça, né, quando chegar a 1 milímetro, ele já baixou para 509 HV. Essa é uma diferenciação, tá? Uma outra aplicação que a gente, né, pouco conhecido também, vamos pensar assim, tá aqui um exemplo, que é lâmina de barbear, mas qualquer lâmina pode ser feito isso daí, tá? A- é, Aqui no caso foi feito o quê? Como a lâmina é muito fina e precisa o quê? Uma dureza específica para isso, para se manter, o quanto se manter um corte, né? Porque, querendo ou não, a lâmina desgasta, né? E normalmente a afiação dessa lâmina é feito a laser, né? E o quanto que você precisa de ter dureza para vai dar a sua resistência ao quanto de vezes que vai ser feita a barbear aí principalmente os homens aí, não sei se tem alguma menina na turma aí, mas os homens sabem muito bem que é isso, né? Usa poucas vezes, tem algumas marcas aí que você consegue se barbear mais ou menos vezes, né? Isso determinado o quê? A qualidade da sua lâmina, né? E aqui foi feito um ensaio, o quê? Uma lâmina de barbear e uma lâmina de corte. Novamente lá, professor, percebe que até aqui a superfície não está perfeita, né? Existe um tom de cinza completamente diferente aqui, né? Na, na amostra, né? De repente, essa amostra nem foi polida nem nada. Do jeito que estava lá, já fez a indentação e já conseguiu fazer a, as, as amostras. Aqui é uma amostra de aço carbono e de massa de inox, né? Uma deu 795 e a outra deu 921. Provavelmente aí, cada uma tem um tratamento superficial diferente aí, né? Bom, não se restringe também a materiais metálicos, filmes plásticos também, né? Qual que é a intenção aí? Alguns materiais plásticos, né, para revestimento automotivo, algumas próteses que utilizam material polimérico, e até algumas películas até de celulares também, que é feito também ensaio de dureza, né? Se não me engano, o celular não existe um vidro, lógico, mas também alguns modelos existe uma película plástica em cima, né? Um polímero que é aplicado, que é a medida da dureza superficial desse material para evitar o risco, né? E qual que é a vantagem desse ensaio? Para você determinar realmente, especificar o quão duro está esse material polimérico para resistir a risco ou a impacto também, muitas vezes, né? Aqui existe o quê? Aqui é uma amostra se não me engano, isso aqui é um medicamento que existe uma proteção de um filme plástico em toda a superfície para evitar de quebrar esse frasco de vidro, né? E como é feita a impressão? A impressão pode ver que é bem sutil mesmo, você quase não consegue ver. E nesse caso aqui, é uma medição automática, você não consegue ver porque o tom de cinza aqui que é muito sutil, tem que ser feito manualmente mesmo. Infelizmente, automaticamente você não consegue ver, não consegue fazer. Mas é uma impressão que você consegue, uma aplicação que você consegue obter. No caso aqui, se conseguiu 700 HV nesse filme plástico, né? Uma dureza bem baixa mesmo, e o comprimento da diagonal é 160 microns aí, né? É uma impressão bem pequenininha.
E outra aplicação, como eu havia dito anteriormente, é para resistência à fratura, né? Para determinar a resistência do vidro, né? A trinca, imagino isso aí que pode ser utilizado principalmente na indústria automobilística, aí, que é muito utilizado, para-brisa, e em alguns casos também até para farol, enfim, farol de carro que não é, né, de vidro, e sim de plástico, né? Que realmente se tem muito impacto de pedra, esse tipo de coisa, e para determinar aí o quanto duro, o quanto vai resistir esse material, é feito também o resistência à fratura. Aqui é uma amostra de um material que é uma cerâmica, né? E um material que é o vidro, né? Um espelho. Aqui você pode ver que as trincas são bem alongadas no material polimérico, né? Não, polimérico não, desculpe, cerâmico. E outra aqui, no material que é o vidro mesmo, né? O vidro praticamente é só o estilhaço, você não consegue ver a indentação, é somente a propagação da trinca. E é medido justamente isso daí. Outro, outra aplicação que está sendo, tem havido bastante solicitação aí na Shimadzu, é no caso para pessoal de odontologia, né? Existe bastante solicitação para isso. Para quê? Determinar o quanto é duro o dente nosso, né? Por quê? Há bastante estudo nessa linha para determinar o quê? O quanto certos tratamentos, vamos pensar que aí tem clareamento, tratamento enfim, não só químico, como também com alguns tratamentos que utilizam, não só químico, como também a utilização não sei direito, não conheço muito bem isso aí, mas além do tratamento, você tem a utilização de raios infravermelhos, esse tipo de coisa, né? Que pode alterar a dureza do dente, enfim, ele pode fraturar mais facilmente com esse tratamento. E há o quê? Essa preocupação de manter a dureza do dente, da dentina, né, no caso, realmente para determinar aí um tratamento que menos invasivo ainda para diminuir as características do dente, né? Aqui é feito o quê? Um embutimento por uma resina e depois é feita uma indentação na superfície. E como que o dente é branco também, né? Branco com branco não vai haver diferenciação quase nenhuma, né? Então tem que ser feito via manual mesmo a medição aqui. Mas essa é uma aplicação que está muito em alta. A Shimadzu está tendo bastante solicitação desse para a parte de odontologia. Uma força baixa em 50 gramas? Poxa. É porque a superfície é um material mole, né? E além de ser uma dureza bem baixa, aí a camada que você tem aí, que você vai analisar, é bem fina também, né? Esse é o grande fator importante nessa avaliação, tá? Essa, que eu havia dito, né? Onde se utiliza bastante a, a indentação automática, né? É em zona termicamente afetada, né? Em soldas. Isso é estabelecido até em normas muitas vezes, e a grande quantidade de pontos, né? Que você necessita fazer é muito grande. E é feito o quê? Um mapeamento de toda a região, não só do material que vai ser fundido, como também a zona externa, né? Que é termicamente afetada, por isso que é o nome, né? Da região até onde há o aquecimento que altera as propriedades do metalográficas do material, né? Aqui é um exemplo do que uma amostra de solda que foi feito todo o mapeamento da superfície, normalmente até mais pontos, é feito todo o mapeamento, toda essa região da área afetada pela ZTA, a zona que é termicamente afetada, né? Aí existe a zona fundida, a zona termicamente afetada e o metal base, né? E por isso que é importante um equipamento automático aí, você não imagina aqui, olha a quantidade de pontos que até nessa amostra que você tem.
Querendo ou não, você vai demorar um certo tempo aí considerável só para esses pontos. Imagine fazer todos esses pontos numa região grande. Tem região de sol daí que é bem maior que essa, né? E por isso que há uma grande solicitação aí para o pessoal de óleo e gás, né? Isso é determinado por normas. Bom, as vantagens dessa técnica, né? Pode ser utilizada em praticamente quase todos os materiais, né? Acho que são poucas exceções aí que você pode utilizar a dureza Vickers, né? Ela oferece uma escala contínua de dureza, medindo toda a gama de valor em uma única escala. Ou seja, né, é diferente da Rockwell, né? Porque você tem Rockwell C, Rockwell B, enfim, vários tipos, Rockwell superficial. E essa aqui não, é somente uma escala e é única, o único fator que você tem de variáveis aí é a força aplicada ou o tempo de permanência dessa força. Só, não tem mais nenhuma variável que você pode mudar. A indentação é extremamente pequena, que você utiliza lentes, né? Sendo que em algum caso não é necessário nem utilizar a peça acabada, como eu citei um exemplo atrás, você pode até utilizar a peça diretamente, né? E a ponta do indentador é praticamente indeformável, porque é diamante, o material mais duro que tem, né? A única ressalva que tem que ser feita, né, é de não fazer indentação sobre diamante, né? Diamante com diamante. Aí eu fico preocupado que você não vai conseguir um bom resultado, que um deles vai quebrar, né? Então, imagine quem que é, né? Quem que vai quebrar e provavelmente vai ser o dentador, porque tem as pontas, né? Ele é pontiagudo, vai acabar quebrando mesmo. Esse ensaio pode ser utilizado para amostra de espessura bem pequena, né? E para medição de dureza superficial, de amostra de espessuras pequenas. Lógico que tem suas limitações aí, né? Como havia dito anteriormente. E é indicado para curva de dureza, em camadas temperadas ou cimentadas, né? Aí eu citei o exemplo aí do caso do rolamento aí, por exemplo, né? E qual a limitação? Alguns cuidados devem ser tomados com a determinação da carga aplicada para que não haja deformação, né, da indentação, porque pode alterar os valores, dando um falso resultado. Exige uma preparação mais cuidadosa do que os outros métodos, né, porque, bom, por exemplo, o Rockwell lá, praticamente você coloca a peça, a sua amostra lá, e faz a medição de dureza e já sai, sem muita preocupação. Agora, no caso aqui, já citei alguns exemplos, que é necessário fazer uma preparação mais cuidadosa aí da sua amostra, né? E o tempo de preparação da amostra é mais demorado se comparado às outras técnicas, né? As outras técnicas você pega a peça direto, já faz a medição, e nesse caso aqui você muitas vezes, a grande maioria, né, você tem que fazer uma preparação metalográfica, tudo um polimento, né, que é um pouco diferente, tá? Essas são as grandes maiores limitações aí que nós temos. E essa foi a explanação um pouco aí da técnica de microdureza, né? Vickers e Knupp. Muito obrigado a todos aí pela paciência e espero ter ajudado um pouco aí a todos vocês aí a esclarecer algumas dúvidas e mesmo assim, se tiver mais alguma dúvida, pode me procurar, pode perguntar e se não for aqui, não souber as dúvidas para responder, estou disponível também só pelo intermédio do professor Bruno aí, pode me mandar um e-mail também perguntando, estou à disposição de todos vocês aí. Muito obrigado. Ô Douglas, obrigado, cara. Eu vou, embora a gente já tenha te interrompido várias vezes fazendo perguntas, né? Eu ainda assim deixo aberto aí para o pessoal para fazer pergunta. Sim, sim. E enquanto eles vão pensando aí um pouquinho, eu queria fazer uma colocação, cara. Sim. Seria realmente possível? Eu não digo agora, até por questões do próprio IFE, né? O IFE está com restrição para poder levar alunos e mesmo aulas internas nossas ainda não retornaram, né? Claro. Mas seria possível a gente montar uma aula prática para essas turmas da engenharia aí na Shimadzu? A gente pode conversar sim, professor. Só que preciso antes mesmo, como é um grupo grande, né, não sei quantos alunos você pretende levar lá, mas eu tento fazer o quê? Nós temos que capacidade? Nós temos uma TV, né, um monitor, uma TV, né, que serve como monitor, que você consegue ver lá do tamanho grande, né, uma televisão grande mesmo.
Isso aí, nós temos treinamento também na Shimadzu, né? Nos outros equipamentos. Então, a gente pode fazer sim, tá? É bem fácil e simples. Só que eu não tenho como preparar a amostra, como você testemunha, já foi até preparar a amostra aí, né? Então, é interessante o que? Levar a amostra, a gente fazer lá alguns trabalhinhos com microdureza. E se for interessante também, fazer com máquina de tração também. A gente aproveita e faz algumas análises lá. E isso é bem legal, até se a gente conseguisse levar, por exemplo, o mesmo tipo de material, a gente conseguiria fazer tração, dando LRT e tentando fazer a dureza. Exatamente. A gente pode até utilizar a conversão de resistência à tração que o equipamento dá com a correlação realmente com o corpo de prova de tração mesmo, né? Aí é interessante trabalhar esse lado, lógico, para ver o quê? Cada técnica, lógico que uma técnica não é tão precisa como a outra, mas pode fazer uma correlação desse lado. O mesmo material a gente pode trabalhar, né? Sim, com certeza. Isso é até empregado porque os custos de um durômetro são bem menores do que os custos de Sim, são bem menores, né? máquina universal de ensaio. Mas não é tão preciso quanto você fazer uma máquina de ensaio, né? Mas assim, sim, que tudo você ter do que você está interessado, né? Exatamente. Para você ter uma noção, né, do que está fazendo, uma noção de quantidade de dureza, tanto de resistência, muito, vale a pena sim, com certeza. Legal. Bem, pessoal, alguém tem interesse em fazer alguma pergunta a mais aí? Leise, Leonardo, Sidney, o pessoal lá da Wendel, né? O Wendel trabalha também, né, com metal mecânica, né, Wendel? Ah, sim, interessante. Vocês querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Sabe como que é aluno, né? Eu até esqueci como que é, faz tanto tempo. Que eu fui aluno faz tempo. Pessoal, se não houver mais perguntas sendo colocadas, porque até eu e o professor Mário... ali, ó. Foi comentado sobre o método de DIC. Ah, sim. Para dureza não existe, assim, no nosso software que existe para fazer isso. Mas como ele exporta dados, né, via, como fosse um Excel, né, até o professor foi pegar uns dados lá na máquina de tração, é o mesmo dado que sai, né? Então, quer dizer, você consegue depois transferir isso para um outro software que pode fazer essa análise, né? Eu imagino também, nunca vi, eu vi algumas imagens sobre isso, mas eu nunca fiz esse tipo de experimento, tá? É até interessante fazer para estudo, sim, com certeza. O que eu fiquei bem interessado realmente é na resistência à fratura, né? É um estudo que agrega bastante valor a qualquer estudo mecânico que você vai trabalhar, porque a resistência à fratura é um estudo que está relacionado à propagação de trincas em materiais. Aí no caso é o KC, né? A resistência à fratura é a propagação de trincas, mas depende do material que está utilizando, né? Aí, no caso, é voltado para materiais o quê? Cerâmicos, né? No caso, em vidro entra aí nesse caso, que o que você vai fazer imitação e aquela propagação da trinca, como viu na amostra, né? E a medição é feita em cima daquilo. Legal. Maravilha. Douglas, não tendo mais perguntas aqui do pessoal, mas eu pode me agradeço. enviar também, através de vocês podem me enviar qualquer dúvida também, estou à disposição. Legal, legal. Então fica assim, olha, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem se concentrar a dúvida aqui em mim, né? Vocês têm o pessoal do professor Mário manda para ele replica para mim, o pessoal da minha turma entra em contato diretamente comigo e eu posso mandar essas dúvidas para ti, né, Douglas? E qualquer coisa Sim, pode tirar. Sim, claro, sem problema nenhum. Maravilha. Também fiquei muito interessado nesse processo de nanoindentação com nanocompressão, né? E depois eu quero conversar mais com você e entender como É um professor da USP, lá da Civil da USP, que adquiriu esse equipamento, tá? Legal, legal. Eu não lembro o nome dele de cabeça aqui, mas ele que adquiriu esse equipamento. É um professor da USP lá, da área de civil. Porque ele queria, inicialmente, ele queria um de microcompressão, né?
para ver materiais de argamassa, esse tipo de coisa, com partículas. Ele ia trabalhar com partículas. E perguntou, falou, mas e esse nanodurômetro aqui, como que é? Aí ele falou assim, olha, é um equipamento basicamente igual, né? Só algumas características são um pouco diferentes. E ele não pode ser feito um desse aqui? Ele falou, olha, deixa eu perguntar. Aí, conversamos com o Japão, eles fizeram uma customização lá para eles e saiu 2 equipamentos com um só, né? 2 finalidades diferentes. Só que aí são software diferentes, né? Ele vai ter que acessar software diferente, mas é na mesma máquina, não muda nada. Isso não tem problema nenhum. Só que aí os softwares não se conversam, né? Aí cada um na sua, né? Mas é uma máquina só aqui com 2 aplicações. Sim, sim. Legal, Douglas. Muito obrigado pela atenção. Eu vou parar agora. Muito obrigado pela oportunidade também aí, foi muito bom. Maravilha, muito obrigado. Eu vou parar minha gravação aqui um pouquinho. Novamente agradeço imensamente a sua presença. Só um instantinho, por favor.